Cheiradinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desse sentimento meu, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, Casa de Miramês. Vamos hoje ter um estudo bacana, um estudo que ainda mexe muito conosco, né? Deixa eu ver se está no quadro. Está no quadro, ó. Perda de pessoas amadas. Nosso companheiro Altair vai trazer para nós um pouco aí de conhecimento sobre esse assunto, sobre a luz da doutrina espírita. Com certeza ele vai trazer para nós através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala muito desse tema, que vai trazer muito esclarecimento e conforto para todos nós, com certeza. E nós vamos então, para darmos início, né, fazer a nossa prece. Convido a todos, né, para serenar os corações, elevar o pensamento ao alto. Vamos conversar um pouquinho com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão amado. Agradecer a Miramês, toda a espiritualidade que já se faz presente, nos acompanhando nesse momento de reflexão, de aprendizado, onde buscamos o conhecimento, onde buscamos o conforto, buscamos a paz, o equilíbrio e a harmonia para os nossos corações, para a nossa caminhada. Rogamos a Jesus, nosso Mestre amado, que a sua luz se faça presente em nossos lares, se faça presente nos lugares onde nossos irmãos estão com os braços estendidos, pedindo conforto, pedindo paz, pedindo um pouquinho de caridade. Jesus, Mestre amado, sabemos que está presente em todos os momentos da nossa vida e que se faça presente na vida de cada um desses nossos irmãos. Que assim seja. Altair. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar, a espiritualidade amiga possa nos conduzir para que juntos a gente possa fazer esse estudo. É um estudo delicado, como nosso irmão disse, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é muito interessante. Eu vou ler só a introdução que ele faz no item 21 para dar um contexto e a gente poder trabalhar junto. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, Sansão. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar o que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva o que são úteis e deixa os que não servem para nada mais.
fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Essa é a introdução que ele traz para a gente. Porque não tem como a gente mensurar a dor do outro. Não tem como a gente mensurar uma mãe que perde um filho, uma pessoa que perde um ente querido, um ente amado. Mesmo que a gente tenha passado por aquilo, porque já passou. A dor no momento, ela precisa ser acolhida. Nós da doutrina espírita temos que ter muito cuidado com isso, porque nós já temos algumas frases prontas, alguns conceitos definidos, e a gente responde às vezes de pronto, e às vezes, ao invés de minorar uma dor, a gente coloca mais peso. Porque quando se chega uma pessoa à sua porta ou numa casa espírita e você fala com ela, você não perdeu ninguém, que a morte não existe. Você encontra com ele em sonhos, a vida continua. Sim, para gente que tem e que está dentro da doutrina, acostumado a ler, a escutar, você pode ter uma reação até mais amena. Mas será que a gente realmente não perde nada? Dentro desse contexto, a gente perde alguma coisa. Você está com uma pessoa, você vive com ela determinados anos. Para uma mãe, pode ser tão somente carregar no ventre, que o resultado vai ser o mesmo. O Altair, nessa encarnação, se me perguntarem qual que é o nome do seu espírito, não sei. Porque nós temos uma vida e várias encarnações. Vida, desde que Deus nos criou, nós temos uma. E temos várias encarnações que são etapas para a nossa evolução. Então, nessa encarnação, se eu desencarnar, todos que me conhecem, que conviveram comigo, vão sentir a ausência da minha presença e dessa imagem, que é conhecida. Então, se chegar para mim no plano espiritual, qual é o seu nome? Nessa encarnação me conhecem como Altair. Mas nas passadas eu já fui Josefina, Marcos, Mateus, João, vários nomes. Eu animei meu espírito animou várias personalidades. Esse conceito a gente precisa carregar para a gente começar a entender um pouquinho. O que dói mais? O que pesa mais na perda de um ente querido? É essa ausência momentânea que nós temos daquelas pessoas que convivem conosco, do dia a dia, de conversar. Isso é uma perda. Isso vai fazer parte do nosso apego. E é natural que assim seja. Nós já perdemos pai, mães, avós, filhos, já encarnamos e fomos primeiro do que eles todos, por várias vezes. E é trabalhar esse sentimento é que nos vai trazer crescimento. Eu fiz essa abordagem para a gente entender o início dessa colocação. A morte prematura. Será que a morte é realmente prematura? Se nós sabemos que não cai uma folha do céu sem a permissão do Pai, não pode ser prematuro. Existe uma programação. E essa programação é divina, ela é perfeita. É óbvio que quando nós aqui estamos presos na matéria, e quando isso começou com Jesus nos ensinando, lá na época de Jesus, há 2000 anos atrás, quando se pegava o cordeiro,
na Páscoa e deixava com a família, né, a semana inteira, e aí tinha que matar esse cordeiro, imolar, né? Você ficar com um bichinho dentro da sua casa a semana inteira, o que você pega por ele? Afeto. E chega no final da semana, você tem que cumprir aquele preceito. Está nos ensinando o desapego. Mas então eu tenho que ser frio diante da morte? Não. Não da morte que nós conhecemos. Porque nós nos enxergamos ainda como matéria. Nós não conseguimos e temos extrema dificuldade, mesmo estando dentro da doutrina, de nos enxergarmos como espíritos imortais. De entender que a nossa verdadeira pátria é no plano espiritual. Que aqui nós estamos num laboratório, colocando em prática aquilo que aprendemos lá. E os compromissos que lá assumimos. Então, quando chega uma mãe para mim, ou que eu vejo uma mãe que perdeu um filho em tenra idade, mesmo por um aborto espontâneo, eu acho que é uma das missões mais belas que pode existir, espiritualmente falando. Embora que traga para a mãe dor, sofrimento, vocês imaginam no plano espiritual, você fazendo a sua programação, e chega um espírito de quem você tem afinidade, de que é seu familiar e tem as suas necessidades, e é colocado para você que ele tem a necessidade de viver 8 meses, ou 2 anos. Essa é a necessidade do espírito. E você, por amor, aceita essa oportunidade. Aí você encarna, o seu companheiro vai encarnar, vocês constituem uma família e recebe aquele filho tão esperado para aquele compromisso sublime. Preso na matéria, como nós vamos ver aqui a palavra que o Evangelho usa na frente, no texto, seria uma desgraça, que aí seria falta de graça, falta de bênção divina. Não no contexto que a gente vê. Nós nos apegamos e aquele desligamento programado é para que a gente desenvolva alguns sentimentos que também nos é necessário para todos que ali estão, e a gente entra em pânico. E aqueles que estão à nossa volta, que todos comprometidos e já sabendo dessa necessidade, chega para uma mãe e tem a capacidade de virar para ela e falar assim: você não pode chorar pelo seu filho, que você está prejudicando ele no plano espiritual. Que é outra crueldade. Porque chorar por um filho não é ruim. Ruim é o sentimento que você pode colocar no choro. Se você trouxer a luz, o esclarecimento, não tem como você não chorar de saudade. Porque ela é verdadeira, ela é real. O pensamento é dinâmico. Nós estávamos aqui, a última música que o Mendes aqui cantou, me lembrou uma tia muito querida, que nós cantamos reunião muito tempo juntos, já está no plano espiritual, e que amava essa música. É lógico que vem a saudade, mas tem que ser uma saudade pacificada, gostosa. E como que vem essa saudade pacificada quando se perde um ente amado, e principalmente de forma prematura? Tudo na vida tem ciclo. Tudo na vida tem ciclo. Você tem o dia, você tem a noite, não é? Eu lembro que uma vez numa casa, comentando sobre esse assunto, teve uma senhora que virou para mim e falou: meu filho, pelo amor de Deus, para de falar que eu não quero nem escutar. Eu falei com ela: infelizmente, o tema da noite é esse, eu te peço por caridade que escute. Tamanho era o medo que ela tinha de ouvir falar em perder um filho. É justificável. Para quem é pai, para quem é mãe, é muito fácil a gente falar quando está na porta do outro. Mas ao menor sinal de acontecer na nossa porta, quem já teve essa experiência sabe. Por mais amparo que a gente tenha,
Você começa numa Ave Maria e termina no Pai Nosso. Você perde o equilíbrio, porque é uma coisa que você não domina. Embora que você saiba que faz parte da vida, que nesse momento que nós estamos falando agora, nesses poucos minutos, milhares de pessoas desencarnaram no mundo, de todas as idades, e que nós vamos desencarnar também, e que já desencarnamos. O lugar que a gente mais conhece é o plano espiritual, porque é lá que a gente mais fica. Tanto quando desencarnamos e estamos na erraticidade, ou quando estamos no sono físico, em desdobramento. Lá é a nossa pátria, mas aqui é a nossa vivência real. Nós podemos entender que o chorar, o luto, é para ser vivenciado, e cada um vai vivenciar com o patrimônio que tem, com a bagagem que tem. Para uns vai ser mais curto, para outros mais longo, para uns a dor vai ser maior, vai depender do seu apego, vai depender daquilo que você traz para a sua vida. Se eu tenho a minha família como patrimônio, é meu, é posse, o dia que um desencarnar vai ficar muito complicado. Porque eu vou estar com a minha felicidade, eu vou estar com os meus valores todos colocados ali em cima. No dia a dia a gente percebe isso, não precisa ser só com família. Nas nossas deficiências morais, a gente se apega a uma cadeira, a um time de futebol, a uma caneca, a uma empresa, de tal forma que nós não nos imaginamos sem aquilo, e nos esquecemos que nós saímos do berço e temos um tempo limitado. Do berço ao túmulo, quanto tempo vai ser contado nesse período? Para cada um de nós, aquilo que for determinado pela misericórdia divina. Enquanto for útil a gente estar aqui, nós vamos ficando. Para a espiritualidade amiga, para os nossos mentores, para Jesus, não existe perda de tempo. Ah, deixa ele lá, já que está, deixa, depois vem. Não, nós só ficamos aqui enquanto é necessário. Nossos filhos, maridos, companheiros, amigos, todos aqueles que nós amamos, só vão ficar aqui enquanto for necessário e tiver um motivo útil. E o que é um motivo útil? Enquanto estivermos trabalhando por nosso crescimento. Nesse aspecto, a espiritualidade nos mostra que a gente pode ter a encarnação diminuída, vamos dizer assim, eu tenho uma programação, mas se eu começo a desviar muito meu caminho, eles podem me retirar, para que eu não complique mais, para que eu tenha uma nova oportunidade. Às vezes pode acontecer num acidente, num infarto, que não há recurso para o socorro, como também pode ser prolongada a reencarnação. Eu posso ter uma moratória. O que é isso? Eu venho com uma programação, consigo me equilibrar minimamente dentro dessa encarnação, busco o bem, pratico o bem, tenho mais algumas necessidades, estou programado, por exemplo, para viver 58 anos, mas dentro da minha caminhada, eu consigo um bônus. E vamos colocar que eu tivesse programado para encarnações futuras, entrar num tema complicado, estaria um câncer lá para mim resolver esse problema. E como eu estou em equilíbrio, estou harmonizado, por misericórdia divina, isso pode chegar. E se estender mais um pouco. Mas aí vamos entender assim, nosso Altair, mas aí estender com sofrimento, com dor, com desespero, depende. Depende da maneira que nós formos encarar. Se eu encarar aquilo como uma oportunidade divina, o que são mais alguns anos de consulta médica, de tratamento, de medicamento e um pouquinho de dor, para um alívio grandioso no espírito.
O que para nós seria um mal, passa a ser um benefício. Está dando para entender, gente? Está criando uma lógica? Quando a gente vai falar de morte, de separação, a gente tem que ter muito cuidado. Até no que a gente pensa. Por que a morte chegou no meu lar? Por que tem que ser comigo? Esse sentimento vem de onde? Do nosso egoísmo, não é? Porque quando eu penso assim, por que não pode ser comigo? Eu estou entendendo que pode ser com o outro. Então quer dizer que com o outro não tem problema. Com o outro é oportunidade. Mas comigo é punição? Como que isso funciona? Eu fazendo estudo uma vez, me deparei com um jovem espírita, jovem na faixa de uns 40 anos, ele e a esposa espíritas, perderam o filho. O filho tinha um problema cognitivo pequeno, mas perderam em tenra idade. E lógico que o baque para o espírita, para o católico, para o protestante, para qual nível de religiosidade que a pessoa tiver, é o mesmo. A dor é a mesma. A dor, ela nos nivela. A dor é dor para todo mundo de forma igual. A gente diz o seguinte, se você tiver um cálculo renal aqui no Brasil, e uma pessoa estiver nos Estados Unidos, a outra na China, a outra na Europa, aonde tiver, a dor é a mesma. A dor nos nivela. Então a perda de um ente querido, ela é pesada aqui, como é pesada para quem está na guerra, né? Como ela é pesada em qualquer lugar no mundo. Aonde tem esse relacionamento, aonde tiver seres encarnados, vai ser pesada do mesmo jeito. E esse casal, então, esse filho desencarna. E o pai era uma pessoa mais comedida, e ele buscava a ter seus rompantes, seus desesperos dentro do carro, indo para o trabalho, para não abalar mais a esposa. E num desses dias que ele teve ele saiu para trabalhar, e num desses dias ele encosta o carro e chorou muito, e fez uma pergunta: ô meu filho, você já está bom do seu problema? Você desencarnou e ficou bom? Isso foi numa quarta-feira, terça ou quarta-feira. E ele foi trabalhar e esqueceu daquilo. Esqueceu daquilo. No domingo seguinte, de manhã, ele levanta, vai tomar café com a esposa levanta, muito emocionada, e fala com ele: sonhei com o nosso filho. E ele pediu para te dizer que ele está curado. E ela então não sabia do que tinha acontecido, que ele tinha falado durante a semana. Por que eu estou trazendo isso aqui, gente? Porque a doutrina espírita, ela é consoladora. Ela não traz peso. Quando eu falei aqui que cada um vai sentir a dor e vai caminhar com ela dentro daquilo que tem de patrimônio, dentro daquilo que a misericórdia divina nos ensinou. Porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas a pessoa está conhecendo o Espiritismo agora. Não, gente. Ela conhece. Ela veio do plano espiritual. Aqui nós estamos relembrando na matéria. Isso é com certeza. Mas temos que fazer um tiquinho de esforço. Eu tenho que ficar menos apegado. Eu tenho uma pessoa próxima de mim, não vou citar nomes, que está exercitando o seu amor, e é óbvio, a gente às vezes observa as pessoas com animais, e essa pessoa, por exemplo, trata um gato como um filho, e sente as dores como se fosse um filho. Outro dia me ligou, a gata chama até Flor, ela vai ver esse áudio depois e não vai ficar brava comigo. Mandou uma mensagem que a Flor sumiu, e a resposta que eu pude dar para ela no celular foi o seguinte: confiemos em Deus e no instinto dela. Porque o gato vive por instinto. O animal é instinto, você não consegue dominar.
Não é como uma criança que você tem ali. Vocês já pensaram, porque parece ridículo, né? Mas vocês já pensaram como que é equilibrar um amor desse com um ser que você dá toda a sua atenção e não tem o menor controle? Eu, por exemplo, tenho filho, tenho netas, por empréstimo divino. É mais fácil, né? Eu estou falando aqui de amor, eu dei o exemplo aqui do futebol, de uma cadeira. Tem pessoas que a vida dela está naquilo. E Jesus nos ensinou, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se eu tenho isso como premissa, e eu sei que tudo que eu tenho é empréstimo divino, eu começo a mudar meu pensamento. Então, o que eu tenho por empréstimo divino? Esse corpo. É um empréstimo divino. Eu vou ficar com ele um período. Sou obrigado a cuidar dele? Sim, está na lei. A casa que eu moro, os móveis, os amigos, os parentes, isso tudo constitui um bloco de empréstimo que a divindade me oferta para que eu possa crescer, para que eu possa caminhar. E cada um dentro desse conjunto, desse bloco, tem o seu momento. Uns vão mais cedo, outros mais tarde. E quando a gente fala dos que vão mais tarde, ainda fica pior, né? Porque o nosso egoísmo vai ao extremo. Às vezes nós estamos lá com um ente querido que já está com o corpo físico totalmente debilitado. Mas nós não queremos que desencarne de jeito nenhum. Porque atende às nossas necessidades, ao nosso apego. Enquanto está ali frágil, quebradiço, já sofrendo, da cama para o sofá, do sofá para o sol, do sol para a cama, mas eu ainda posso abraçá-lo, ainda posso sentir seu cheiro. Isso atende às minhas necessidades. E aí eu digo que é por amor. E eu entendo que é por amor. Mas quando eu vou para dentro da doutrina, eu deparo com egoísmo. Porque eu percebo que eu estou preocupado é com a minha dor, não é com o outro. Dentro dessa questão, desse processo da dor e do amor, o amor maior que eu conheço e que eu consigo perceber no nosso plano físico é um amor materno. Pode te faltar tudo, mas o amor materno, ele é o que mais aproxima da beleza do amor divino. É o que mais aproxima, ainda não é o amor divino, porque o amor materno, ele também traz uma carga significativa de egoísmo. Por que uma mãe protege um filho? Vocês já pararam para pensar? É para ela não sofrer. Porque o sofrimento do filho dói nela. Então, a superproteção é para ela não sofrer, não é para o filho. É porque a queda do filho, o insucesso, se ele machucar, isso provoca dela uma dor muito grande que ela quer colocar numa redoma. Então, mesmo sendo o amor que mais aproxima, ainda é um amor egoístico. Mas é para isso que nós estamos encarnados. É para isso que nós vamos chegar, nós vamos perder entes queridos, vamos perder entes amados, mortes prematuras, e vamos exercitando esse amor. E só tem uma maneira de fazer isso. É em conjunto, em sociedade, em grupo. Sozinho nós não damos conta. Por isso que nascemos numa família, vivemos num bairro, somos ligados à comunidade. À medida que vamos crescendo, evoluindo, a gente vai mudando de grupos, de companheiros. É natural. Você vai evoluindo, imagine numa espiral. Você vai subindo. Tem hora que a gente agarra e fica ali, por teimosia. Mas depois a gente dá um passo. Se aqueles que estão conosco naquele campo vibracional não forem juntos, vai haver um rompimento. Não por maldade, mas por necessidade.
aí você vai associar outros grupos de amigos. Vamos fazer um exercício aqui, nós somos quase todos aqui contemporâneos. Quantos grupos de amigos nós já tivemos na nossa caminhada? Pessoas que chegaram, ficaram muito próximas e depois somem. E qual o sentimento que a gente tem dessas pessoas? Às vezes de achá-las ingratas. Não, fulano foi tão ingrato, esteve aqui comigo, vivenciou um período, nós auxiliamos, nós ajudamos, aí é nós, né? Nós auxiliamos, ajudamos, e ela foi embora e sumiu. Ela não foi ingrata, evoluiu. O processo que ela tinha que estar próximo da gente era aquele. E outra coisa, se nós ajudamos, auxiliamos, foi pela misericórdia divina, porque nós não conseguimos nada sem a permissão do Pai. Não nos é facultado, não adianta. As pessoas que batem à nossa porta, as dificuldades que chegam à nossa porta, só chegam pela misericórdia divina. E aí a gente já tem isso e consegue devolver um pouco daquilo que o Pai nos ofertou, e achamos que fomos nós. Ainda estamos caminhando para entender o amor. Porque toda vez que eu faço alguma coisa para alguém e percebo que eu fiz, eu ainda não estou pautado no amor. Eu estou pautado em algum tipo de interesse. Óbvio, de crescimento, de busca de luz. Mas se eu faço e aquilo fica registrado, porque os grandes que passaram nessas áreas faziam bem pelo bem e nem percebiam que faziam. A gente pode dar uns exemplos aqui. Francisco Cândido Xavier, que não está mais conosco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros encarnados que estão praticando bem e praticam como patrimônio com naturalidade. Estamos vivendo momentos difíceis no nosso orbe. Tivemos desencarne em massa, desencarne coletivo, estamos tendo guerras, né? Fomes, alguns acontecimentos que nos chocam. Será que isso tudo está fora de uma programação? Será que não existe um controle divino do que está acontecendo? Será que a gente possa imaginar que esse barco que nós estamos aqui nesse orbe está solto, sem comando? Não dá para imaginar isso. 2023 anos depois de Cristo, depois de tudo que nós vivenciamos e de tudo que nós caminhamos, não tem como. Existe um controle, existe uma programação. Agora nós podemos ter um sentimento diferente. O que isso tudo tem a ver e quer dizer para que eu participe e que eu busque ou alcance algo melhor? O que eu tenho a ver com isso tudo? O que a guerra em Israel tem a ver comigo? Tem a ver conosco? Vocês já pararam para pensar nisso? Lá está desencarnando crianças. Bebês foram mortos. São mortes prematuras. Mas está tão distante, né? Territorialmente, dá uns milhares de quilômetros. Mas estamos todos interligados. Todos. Se não fizemos ainda uma prece, rogando a Jesus por todos que estão passando ali em sofrimento, que tenhamos essa noite a oportunidade de fazer. Porque é comprometimento nosso. Esse orbe só vai pacificar, só vai chegar ao mundo tão sonhado de regeneração, que é um período de transição, não é um mundo ditoso ainda, se for através do amor, do verdadeiro amor. Não desse amor que é meu, que me traz sofrimento, que me traz desequilíbrio. Ô, gente, alguma pergunta? Que a gente vai falando, pois não. No caso desse de Israel, essas crianças, foi muito chocante mesmo. Sim.
Olha que pergunta bacana. Seu nome? Abadia fez uma pergunta muito interessante. Essas crianças que desencarnaram em Israel de maneira tão bárbara, numa barbárie ferrenha, como que Deus permite isso? Nós vamos encontrar essa resposta, e a gente encontra muito essa resposta. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu no Brasil. Lembra de uma criança que foi arrastado por um carro no Rio de Janeiro e que chocou todo mundo? Passou-se o tempo e vem uma mensagem espiritual dizendo daquele desencarne. Nós temos que ter por princípio, se eu tenho e acredito num Deus bom, justo e misericordioso, é impossível eu entender que aquilo ali foi por acaso. Ali tem uma grande oportunidade. Para uns é comprometimento, para outros resgate. Podem ter certeza que vai passar o tempo e vem a resposta. Teve um outro caso, gente, que foi no Rio de Janeiro. Quem é o pessoal mais antigo aqui? A gente falar de antigo agora é complicado, né? Que foi um circo que pegou fogo. E foi também uma coisa... E depois, olha como que é as coisas. De tempos, vem uma mensagem espiritual, dando conta que aquelas crianças foram reunidas, porque elas tinham aquela necessidade de desencarnar daquela forma. Só que tem um detalhe, muito sério nisso aí, que nós vamos fazer um parênteses aqui. Se eu jogar uma bolinha na parede, ela vai bater e vai voltar em mim com a mesma velocidade e força, não é? É lei. Mas como funciona a misericórdia divina? É da mesma forma? Eu cometi um erro, joguei a bolinha. Na hora que ela volta, ela vem com a cobrança divina. Ela vem de que forma? Atenuada pela misericórdia. Ela vem com a misericórdia divina. Então, o que eu acho às vezes que é uma coisa muito pesada, para aquele espírito, é bem tranquilo. Já estava dentro da programação, e mais. Lembra lá da época, lá atrás, que jogavam os apóstolos lá para os leões? E o relato deles depois de desencarnado, que eles viam o leão vindo, e quando o leão ia pular, eles já acordavam no plano espiritual, eles nada sentiam, mas todos aqueles que ali estavam vendo, tinham aquele pavor, aquele terror, e aquilo movimentava as fibras do coração, o desejo do amor, a dó, a compaixão, né? Porque dó não, me desculpem, mas a compaixão é para isso que serve. E felizes somos nós que quando vemos, como a senhora Abadia viu uma cena dessa, nos comove, nos leva a lágrima. Mas precisamos, além disso, estar em oração, fazer uma prece por todos aqueles que estão envolvidos nos dois planos da vida. Gente, o que a gente mais quer, o que a gente deve mais procurar, e antes de fazer esse comentário, eu vou fazer uma colocação. Pensa na pessoa mais odienta que você possa imaginar nesse momento. Não precisa falar, para não... que não há necessidade. Mas aquele criminoso que você acha, fala, esse não tem jeito. Esse aí, o amor de Deus por ele, é o mesmo que ele tem por mim, que ele tem por você. É o mesmo. Esse nosso irmão está temporariamente estagiando num momento de dificuldade, como nós já tivemos talvez lá atrás. O amor de Deus por ele é o mesmo. As oportunidades que nós devemos desejar para ele, é que ele tenha a oportunidade de reparar o erro. Não dentro da nossa maneira de enxergar, porque nós nunca buscamos a justiça divina. Normalmente nós queremos a vingança. Matou, tem que morrer. Roubou, tem que ser preso. Eu tenho um pensamento, até no plano físico aqui, diferente. O sujeito trabalha lá,
Desviou dinheiro público, por exemplo. Ele tem que apodrecer na cadeia. Tem não, gente. Recupera o dinheiro e a pena dele vai ser trabalhar para o Estado. Em vez de pôr ele trancado dentro de uma cela, põe ele para trabalhar. Dá ele a oportunidade de reparar o erro. Porque colocar ele trancado dentro de uma cela não vai dar em nada. Vai atender o quê? Ele não é mais risco para a sociedade, porque ele já fez. Isso numa situação normal, viu, gente? Para não politizar muito aí a situação. Porque senão... Mas o princípio tem que ser esse. Porque o princípio da espiritualidade para conosco é esse. Eu venho aqui, quando eu encarno, o que é o que eu tenho? Um leque de probabilidades que me é ofertado. Os acontecimentos principais da nossa vida são programados. Os demais estão dentro das probabilidades. Então sabem que eu posso acertar, sabem que eu posso errar. E aí a gente vai caminhando. Quando a gente termina lá, chega lá do outro lado, os nossos mentores, o meu, por exemplo, eu tenho certeza, vai parar e falar, Altair, não deu, né? Vamos voltar novamente? Vamos. Aonde que o Altair vai voltar? Isso aí eu vou falar para quem não gosta do Altair, viu, gente? Para o mesmo meio que ele estava. Porque é esse meio que eu estou comprometido, é nesse meio que eu tenho. Então, quem não conseguiu, quem não gosta de mim, busque me amar. Porque só o amor liberta. Porque se ficar com raiva de mim, nós vamos ficar vindo ad eterno. Mas é esse o princípio. Eu vou retornar naquele mesmo ambiente, com aquele mesmo grupo de pessoas, com aquela mesma necessidade, até que eu aprenda. Agora, só que tem um detalhe, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Hoje, nós temos essa doutrina por misericórdia que está trazendo essa maravilha para a gente. Nós já temos consciência desse amor. Eu já tenho consciência que se amanhã chegar uma pessoa perto de mim que perdeu um filho, primeiro eu tenho que acolher e não vender receita. Não dizer, bater no ombro simplesmente, a vida é assim mesmo. Você perdeu, mas estava programado. Ô, gente, isso não consola, não. Isso não auxilia. Acolhe. Deixa a pessoa esvaziar o pote. E no momento certo, da maneira certa, vai levando ao equilíbrio. Se está difícil, busca uma ajuda. Mas uma ajuda numa situação equilibrada. Né? Eu tive um estudo, que eu estava numa outra casa aqui, próxima. E teve uma coisa, eu estava assistindo uma palestra. E uma mãe perguntou a palestrante, eu vou trazer só para ilustrar, não vou dar nome de casa nem de palestrante. Fez a seguinte pergunta: como que fica o espírito de um bebê que você teve um aborto espontâneo? Seria mais ou menos essa a pergunta, em poucos meses. E a palestrante escolheu um caminho muito difícil para dar a resposta. Ela estava vindo até de um congresso e para essa mãe e fala assim: não, mas isso aí tem que ver, porque às vezes nem espírito tem. A pessoa já perdeu uma criança que fez o aborto, aí você vira para ela e fala assim: de repente nem espírito tem. E não é assim. Não é isso que a espiritualidade diz. Eu disse aqui no início do estudo, para mim é uma das missões mais belas que existe. Você engravidar, ter essa coragem de perder um filho às vezes por um aborto em tenridade, sabendo que é necessário. Enquanto estamos aqui acordados, não lembramos dos nossos compromissos. Mas é fato que não é à toa. Aquilo existe uma programação, existe uma necessidade. Onde é feita a ligação do espírito? Pois não. Tudo isso, então, eu programei para a minha vida já, quando eu vim lá para cá, quando eu fui nascer, Sim. quando eu fui encarnar. Aí, isso tudo que eu passo hoje, já passei, já um monte de coisa, isso tudo eu programei assim. É. Ah, eu, na verdade, eu vou acontecer
Não. Você programa o gênero de encarnação que você vai ter. Ô, gente, essa pergunta é muito interessante. Tudo que acontece na minha vida é programado? Não. Somente as coisas mais impactantes. Uma morte prematura, às vezes um acidente que te dá uma limitação física, mas às vezes você escolhe o gênero da encarnação. Eu vou encarnar nesse meio, com recurso financeiro tal, e aí vem as probabilidades e abre esse leque. Depois que você encarna, é que você vai caminhar. E nessa caminhada, você vai produzindo. Se você aproveitar bem, você vai facilitando a sua caminhada. Se não, vai vir, porque tem muita coisa que é a responsabilidade dessa encarnação. Por nossa omissão, né, por nossas escolhas, por tendências que a gente traz do espírito, que a gente precisa de corrigir, mas chega aqui a gente deixa acontecer. Então não é tudo que acontece. É muito comum, às vezes, dentro da doutrina, você escutar a pessoa falar assim: o meu marido ou a minha esposa é meu karma. Ninguém é karma de ninguém. Ninguém. A convivência a dois é uma escolha que tem que ser feita pelo amor. E lógico que isso tem que sofrer ajuste no dia a dia. Tem coisas que você vai aceitar, tem coisas que você não vai aceitar. Mas como Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, se eu quero amar, primeiro eu tenho que me preparar. Eu tenho que buscar coisas novas, condições novas, para que eu possa ofertar um amor diferente. Porque senão, eu vou ficar estacionado. Deu para entender? Então, tem muita coisa na nossa encarnação que não condiz com a gente. Teve uma senhora que eu estava fazendo um estudo lá em Sabará, isso já tem um bocado de ano. Era uma moça, e estava um assunto mais ou menos correndo dentro disso, e ela virou para mim e falou: Altair, o que você está falando tem um sentido. Eu passei em 6 vestibulares, comecei a cursar os 6, e não terminei nenhum. Sempre que eu começava a cursar, acontecia alguma coisa na minha família, que eu tinha que desviar o meu recurso financeiro para atender a família. E aí eu entendi que não era para me mexer com isso nesse momento. Aí depois da palestra eu falei: eu concordo, depois de 6, não era o momento. Aí eu faço uma pergunta: será que se ela concluísse isso ia trazer equilíbrio? Tem umas coisas, gente, é igual dirigir. Dirigir é igual nadar, andar de bicicleta, isso é dom. Ou você tem ou não tem. Aí a criatura coloca na cabeça que tem que ter uma carteira. Gasta dinheiro, sofre, vai lá e consegue a bendita da carteira. E vai passar o resto da vida sofrendo atrás do volante, porque toda vez que sai, é uma polêmica. É um exemplo simples que eu estou dando. Tem coisas que a gente não precisa buscar. O que vem, o que é para ser nessa encarnação, vem de maneira natural. As coisas vão acontecendo e acontecem. Se não aconteceu, e se você fez o que te era possível, serena, calma, tenha paciência, que tem uma justificativa para aquilo. Vai chegar um momento, nessa encarnação, às vezes, nós falamos aqui há poucos dias da idiotia. O que é idiotia? O que é uma criança que tem um síndrome de Down, por exemplo? Né? Que é um itemzinho lá, o 23, né? Que vem, para quem souber explicar mais, fica à vontade. Será que isso é por acaso? E mais, quem está com deficiência é o corpo ou é o espírito? É o corpo. Uma criança hoje, um jovem com uma idiotia, às vezes, carrega um espírito muito iluminado. Eu já disse isso aqui há pouco tempo. Chico Xavier andando com os amigos. De repente ele para e atravessa a rua e vai conversar com o mendigo. Hoje eu acertei mendigo. Foi lá conversar com ele, o pessoal ficou do lado de cá pensando: o Chico ficou doido, gente. Caridade é bom, mas nem tanto. Quando o Chico volta, o
que o pessoal pergunta, ele falou, a luminosidade do Espírito é que chamou minha atenção, daquele Espírito que está ali. E eu fiz essa pergunta uma vez, o que a gente enxerga quando a gente vê uma pessoa com uma limitação dessa? É uma oportunidade, gente. Para o Espírito é altamente benéfico, para a família mais ainda, que é uma oportunidade imensa da gente ressignificar o nosso amor. Para quem não escutou isso aqui ainda, vou dar o exemplo. E vou pegar o Antônio como exemplo, porque outro dia elogiei ele, hoje eu vou. Pensa que eu tenho ódio do Antônio. E o Antônio de mim, que não é difícil. E nós vamos, durante a encarnação, trombando um com o outro. E várias encarnações sucessivas isso acontecendo. Espiritualidade chama os dois lá em cima e fala assim, aqui, vocês dois não tem jeito não, né? Então vamos fazer o seguinte, volta como pai e filho, vai ressignificar o amor. Se eu venho como pai e recebo ele como filho, o que vai despertar em mim? O amor paternal. Que o meio social já me cobra isso. O meu olhar para ele já vai ser diferente. Começa a ressignificar o amor. Mas se mesmo assim, Altair, em tenridade, vocês dois resolvem brigar e sair, aí nós vamos chegar até nos nossos irmãos siameses, né, que vem junto, dois espíritos num corpo só, porque aí não tem jeito de fugir e resolve o problema. Mas nós temos que resolver. E vou trazer aqui uma fala de Joana de Ângeles, que ela fala com Divaldo Franco. É só através do amor. Se não for pelo amor, não tem solução. Então, quando a gente fala de perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, pessoas que sofrem acidente, esse período de mazelas, não vão entrar em detalhes quem tem razão, quem não tem, quem podia... Vamos fazer uma prece. Vamos rogar a Jesus, vamos unir a um sentimento sublime que possa trazer luz. É assim no nosso lar. Né? Os antigos tinham um ditado gostoso, né? Que dizia o seguinte, lar que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, um lar que está desequilibrado, não adianta levar mais desequilíbrio, nós temos que olhar com os olhos do Evangelho. E nós já damos conta disso, nós já temos amor suficiente para isso. Se aqui estamos, se estamos procurando, se estamos fazendo, gente, uma caridade maravilhosa que estamos fazendo agora, para os nossos familiares, para aqueles espíritos que nos acompanharam até aqui, nós já damos conta de fazer isso, de fazer uma prece por alguém, de tentar buscar um caminho novo. É só colocar um tiquinho do tempero do amor na nossa vida, que nós vamos ter uma caminhada melhor. Agora, se nós entrarmos no conflito do que está certo, do que está errado, do que vai acontecer, Jesus já nos disse, não preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de hoje, por si só, já traz as suas preocupações. Eu vendo um estudo outro dia, porque a gente aprende muito nesses estudos, e o Haroldo Dutra fez um estudo maravilhoso que ele diz o seguinte, preocupa com o que está ao seu alcance, faz assim com sua mão. O que está aqui nesse ângulo, você preocupa. O que está fora disso, está pela misericórdia divina. Então não preocupem. Esse momento de transição, acabei de ler um livro agora do Divaldo maravilhoso, Mundo Regenerado, vale a pena ler. Que traz, é momento de dor, é de dificuldade, mas é também de luz. Nós estamos aí, se você perguntar, sair para a cidade perguntando, você vai ouvir falar em guerra, em Covid, né? Vai ouvir falar também em futebol. Isso é natural. Mas começa a levar para o meio que se você vivencia, quantas pessoas estão agora dentro de um hospital fazendo visita espontânea? Dentro das casas espíritas, dentro das igrejas, trabalhando em prol de Jesus, e por um ensinamento de Jesus. Isso a gente não comenta, isso está ficando de lado. E tem muita gente trabalhando no bem. Gente, olha o quanto de coisa boa aconteceu na nossa vida no dia de hoje.
Eu garanto que todos aqui amanheceram, tomaram banho, tomaram café, almoçaram, tiveram dificuldade, tiveram problema. Estamos aqui à noite batendo um papo em torno do Evangelho. Olha que riqueza. E se de repente perguntar para a gente, não tem nada, só tem problema, só tenho dificuldade. Não, gente, nós temos muita luz. Basta que a gente queira ver, como Jesus disse, né? Ter olhos para ver e ouvido para ouvir. Por que eu tenho que ficar acompanhando esse monte de notícia ruim? Trabalhe no bem, caminhe no bem, as coisas vão acontecendo. É como o dia e a noite. Eu posso chegar aqui e falar assim, eu não acredito nem no dia nem na noite. Vai mudar alguma coisa? Vai continuar amanhecendo, vai continuar anoitecendo do mesmo jeito. Eu tenho certeza absoluta que tudo isso que está acontecendo nesse orbe é programação divina. Precisava ser desse jeito? Não. Mas está dentro do rol das probabilidades? Estava. Não tem nada fora do lugar. O que está fora do lugar são os nossos conceitos. Porque nós dizemos que amamos Jesus, que amamos a espiritualidade amiga, que amamos as nossas famílias, mas na menor contrariedade, a gente perde o equilíbrio. A gente sabe, a dor é complicada, mas a gente junto, é como graveto, né? Um sozinho é fácil de quebrar, mas faz um óleozinho, tenta quebrar para você ver, não dá conta. Esse manancial divino está à nossa disposição, e podem ter certeza, ninguém está encarnado aqui no momento errado. Está todo mundo junto, está todo mundo tendo oportunidade, cada um vai buscar de acordo com o que se tem. Uns vão ser uma xícarazinha, o outro vai com pires, o outro vai com a bacia. O que eu vou apresentar ao Cristo para receber dele vai depender de mim. Se eu entender que a minha reencarnação, por tudo que eu já vivenciei, por tudo que eu já passei, ela é de misericórdia e de amor, aí eu vou conseguir o famoso galardão. Mas se eu me prender no meu egoísmo e achar que eu estou sendo punido, que isso está difícil, que está pesado, que está complicado, meu sofrimento vai ser maior. Gente, nós temos 2 minutos ainda. Alguma pergunta final? Não? Tá legal. Quando é assim, esse silêncio, isso tem 2 caminhos. Que ninguém entendeu nada, né? Não, gente, mas sem a brincadeira. No caso desse coisa que você está explicando aí, sim. Uhum. Só que ser espírita é complicado, tá? Não é não, aí. Se eu começar a estudar, a vir apresentar esse negócio, aí eu estudo evangelho, essas coisas, eu pensava de um jeito. Sim. Agora tudo que eu faço, para mim está errado. Então é sinal que o crescimento chegou. Olha que maravilha. O ruim seria, Badia, se você continuasse do mesmo jeito. Agora, você falou uma frase aí, ser espírita é complicado, né? Não, ser espírita é nossa essência. Nós somos espíritos imortais, é a nossa essência. Mas o bacana é isso. Como você faz? Eu faço uma ação. Aí eu sou. Acredito, que maravilha. Badia, pensa assim no seguinte, que é o último minuto, e esse menino aqui é bravo. Esse eu não posso passar, não. E ele é o chefe da coordena, aí ele corta. Quando você coloca um pão, que você faz a massa e põe no fogo, o fogo vai esquentando, o que vai acontecendo com o pão? E depois ele vai ficar bonito. Você vai tirar ele do forno e vai servir aquele alimento maravilhoso. Essas dificuldades da vida é o calor do forno para o pão. Vão nos esquentando, vão fazendo a gente crescer, para no momento certo, a hora que a gente sair desse forno aqui, possa brilhar uma alma mais alva, mais equilibrada, que é o desejo e o sentimento que eu deixo para todos.
Agradecido a Jesus, a espiritualidade amiga por essa oportunidade e a todos vocês pelo carinho, pela paciência. Muita paz e luz para todos. Eu que agradeço. Agradecemos ao Altair, né? E vamos procurar, né, sempre melhorarmos a cada dia, né, para que a gente possa ter o entendimento de tudo isso que está acontecendo, essas guerras, tantas vidas perdidas, né? Tantas pessoas agindo, às vezes de uma forma intempestiva, às vezes vidas que poderiam ser salvas e não são, às vezes simplesmente com impedimento de que as pessoas sejam socorridas, né? Então é muito triste a gente ver tudo isso acontecendo e precisamos orar muito por todos eles e por todos os que estão indo, né, próximos da gente também, porque todo dia acontece alguma coisa, todo dia tem sofrimentos, a gente percebe famílias, né, com sofrimentos às vezes bastante intensos. Então é muito importante que a gente esteja sempre orando e vigiando para que a gente possa estar melhorando, crescendo. A casa está precisando de alguns itens, né, para a cesta de Natal dos assistidos. Aqueles que puderem doar frango congelado, panetone, caixas de bombom, suco concentrado, são itens importantes para a cesta de Natal de todos os assistidos, e quem puder contribuir, pode contribuir com os itens, né? Ou, se tiver alguma dificuldade, fazendo doação em dinheiro para que a casa possa adquirir os itens também. Tá? Vamos, então, nos prepararmos, né, para o encerramento. Eles não colocaram a data, mas acredito que tenha que ser antes do dia 20, né, para que possa ser doado para eles ainda no Natal. Vou passar a palavra para a Juliana, que ela vai dar um recadinho aqui para vocês. Obrigada. Eu não, né? Eu e os jovens aqui. Vamos lá? Gente, boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou evangelizadora e coordenadora do DIS, que é o Departamento de Infância e Juventude aqui da casa. E hoje, né, nós viemos dar um recado muito importante para todos vocês, não é? Qual que é o recado? O recado é sobre a Comecon. Mas, Mafê, o que é a Comecon? A Comecon, ela é uma confraternização onde os jovens de todas as mocidades daqui de Contagem se reúnem para falar sobre um tema. É através de palestras, teatros e músicas. Que dia que vai acontecer a Comecon, Miguel? Dia 11, 12 e 13 de fevereiro do ano que vem. Exatamente. Então, gente, esse encontro vai acontecer aonde? Aqui no Miramês. Então, vai ser dia 11, 12 e 13, no Carnaval. Agora, imagina, tirar o jovem do Carnaval e trazer para uma casa e estudar um tema. E sabe qual que é o tema? Tu me amas? Esse vai ser o tema da Comecon. E sabe qual edição estamos? 33ª. Quer dizer, tem mais de 30 anos que a gente dá uma opção para o jovem de passar um Carnaval com Jesus. Então, esse ano, o Miramês vai sediar esse encontro de toda a mocidade espírita de Contagem, jovens da idade de 12 a 28 anos, para participar. E para participar, a gente tem que fazer o quê? Fazer a inscrição até o dia 10 de dezembro. Exatamente. E aonde que eu encontro a inscrição, Juliana? Tem um cartaz ali, bem naquela parede. É só a gente direcionar o celular, tem um QR Code, faz a inscrição lá. Beleza? Então, assim, quer falar alguma coisa? Então, a inscrição, gente, está aberta.
a gente vai estar aqui de 8 às 17 horas, o jovem vai vir para cá, vai ficar sem celular, olha, fica sem celular, a gente pega o celular deles e eles vão estudar, eles vão cantar, eles vão fazer teatro, eles vão fazer oficina, tudo em volta do tema Tu Me Amas. Então, quem tiver um jovem nessa faixa etária e quiser se inscrever, vai ser muito legal. E quem já participou sabe o quanto faz diferença na nossa vida. Beleza? Então, esse é o recadinho. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então tá aí o convite a todos os jovens, né? Fazer a inscrição para a Comecon. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, né? Buscar a sintonia com o mais alto. Pedir a Jesus que nos ilumine em nossa caminhada, nos fortaleça a cada dia, nos tornando pessoas melhores, mais firmes, mais compreensivas, mais amorosas. E pedir que Ele possa amparar todos aqueles que estão nos campos de batalha, nas tragédias, em todos os lugares onde as violências estejam ocorrendo, amparando todos aqueles que estão sendo retirados do corpo físico e também aqueles que estão lutando dos dois lados das guerras e de todas as ações que ocorrem pelo mundo, que são muitas guerras, muitas pessoas sofrendo, todos aqueles que sofrem em ter que afastar dos pontos de guerra, né? Sentindo a falta das coisas, a dificuldade de alimentação e tudo mais. Que Jesus possa estar amparando a todos e fortalecendo esses espíritos cada dia mais, e que nós possamos estar sempre mandando energias positivas para todos eles, para que amenize esses sofrimentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. Que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizar em fila aqui do lado. Muito obrigado e boa noite a todos.